Hoje existe uma pressão enorme para abandonar os princípios. Não tire os fundamentos, não tire os princípios do que os seus antepassados, os seus pais colocaram. Nem tudo que é antigo é ultrapassado. Existem coisas que nunca deveriam envelhecer, como o caráter. Então, tem coisas que nunca deveria sair como prioridade da nossa vida. A porta velha fala de princípios que foram deixados, mas os princípios de Deus é que regem o mundo. Não adianta tirar eles, porque não vai funcionar. Vai rodar e vai cair no mesmo lugar. A pergunta que eu deixo para você para finalizar o culto: quais os fundamentos que você abandonou, tentando reconstruir ou construir uma vida nova? Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por estar aqui junto com o nosso povo, juntamente com a igreja, meu Deus, um povo, Senhor, que se levantou para não ser somente um receptor de bênção, mas uma fonte de bênção. Não, meu Pai, não vieram somente, Senhor, para reconstruir os muros da sua vida, mas os muros da vida da sua família, dos seus filhos, dos seus amigos, daqueles que cruzam o seu caminho. Nós somos, meu Deus, pessoas que somos representantes do Senhor, somos instrumentos de vida, somos ferramentas de curas, de libertações, de restaurações, somos aqueles que o Senhor escolheu para usar. E eu creio nisso, Senhor. A tua palavra diz que os seus olhos percorrem por toda a terra, procurando a quem o Senhor possa demonstrar a sua força. E eu creio. E é isso que eu acredito, e é isso que eu profetizo, meu Deus, que os seus olhos pararam no povo do Ministério Mudança de Vida. E encontrou aqui, meu Deus, um povo fiel, um povo verdadeiro, um povo que te teme, um povo, meu Deus, que acredita na verdade. Um povo, meu Deus, que vai negar a si mesmo, mas nunca negará a ti, Senhor. Eu creio nisso. Eu abençoo a vida de todos. Eu, neste momento, abro esse sexto jejum do propósito de fé dos 52 dias. Esse propósito tão abençoado, tão poderoso, que eu creio, meu Pai, que até o final nós veremos não somente aqueles que contaram seus testemunhos e as suas restaurações, contando mais, testemunhando mais, mas aqueles que não testemunharam ainda, testemunhando o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu abençoo a vida de cada pessoa que está aqui, meu Deus, conectada, meu Deus, firmada, fundamentada e fincada na rocha, na rocha que é Cristo Jesus. Eu acredito nisso, Senhor. Esteja conosco, Senhor, até o final. Meu Deus, até às 19h30, quando a bispa vai voltar, mas até o final deste propósito. Até o final, meu Deus, desse grande tempo de restauração, esse portal de restituições, de restaurações, de reconstruções para todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, Senhor, e se tem algo que ainda, meu Deus, nosso povo não entregou, que essa pessoa talvez está pensando tanto e não está vendo, que é um portal, que o Senhor quebrante os corações e que ninguém, meu Deus, possa sair deste propósito sem ver muitas áreas da sua vida restauradas e reconstruídas em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós te amamos demais e sem ti, meu Deus, nós não temos propósito, nós não temos sentido, nós não temos, meu Deus, respostas se o Senhor não estiver à frente de todos nós. Por favor, meu Pai, continue fazendo, conduzindo, alinhando, direcionando, usando, meu Deus, e provando a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Claro que você é. Diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo.
Diga, eu bebo do Espírito da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Em nome do Senhor Jesus, pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Eu quero falar um pouco sobre portas hoje. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 3. Eu vou ler na NVI e na mensagem também, tá? Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus parentes sacerdotes, e eles começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre de Sem, que consagraram, e até a torre de Hananeel. Os homens de Jericó construíram um trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Rasenaá. Eles puseram os batentes e colocaram as portas e ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesezabel, fez os reparos, e ao seu lado Zadok, filho de Baana, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar aos serviços, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta de Jezanã foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezotias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas e os ferrolhos e trancas no lugar. A Bíblia, ou melhor, o capítulo 3, já no versículo 1, nos ensina algo muito poderoso, que isso eu já falei. Quero voltar a falar, mas eu quero falar também da porta, da segunda porta, que é a porta dos peixes, e também a porta velha, que é a terceira porta. A reconstrução sempre vai começar pela porta das ovelhas. Os sacerdotes, eles reconstruíram a porta e a consagraram. Isso aqui é muito importante, porque a primeira porta mencionada está ligada ao ambiente do templo e aos seus sacrifícios. Isso nos permite fazer uma aplicação aqui cristã, algo profético que o Senhor já nos ensinou em João 1 e em João 10. O que diz em João 1, 29? O Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Você vai começar sempre pelo Cordeiro. Você vai começar como diz em João 10. Eu sou a porta. Jesus é a porta. E quando nós falamos de porta, não adianta, não dá para tirar a porta do coração. Quando você entende que tudo vem do coração, portas se abrem pelo coração, portas se fecham pelo coração. Se você quer reconstruir a sua vida, você precisa começar por Deus. Não comece pelo dinheiro. Você veio pelo dinheiro. Você veio por um diagnóstico médico contrário. Você veio com um problema, talvez na justiça. Você veio talvez por uma situação emocional, talvez por uma situação no seu casamento. Então, nós até viemos por causa de um problema, mas nós não vamos conseguir ficar e nos manter, e nos relacionar, e nos aprofundar com Deus por causa deste problema. Porque quando você resolver o seu problema, se o teu problema te trouxe, não será o teu problema que vai manter você fiel ao Senhor, senão você vai ser fiel ao seu problema. Os problemas vão nos trazer. Inclusive a Bíblia fala sobre a porta do vale. Todo mundo vai passar pela porta do vale. A porta do vale fala de dependência, a porta do vale fala de maturidade, a porta do vale fala de quebra de orgulho, quebra de arrogância. Nós precisamos passar pelas portas do vale.
Depois da porta do vale vem a porta do lixo. Quantos de nós temos tantos lixos que têm que ser tirados, arrancados de dentro de nós? Toda reconstrução de uma vida vai começar pela porta das ovelhas. Não comece a reconstrução pela porta do dinheiro. Não comece a reconstrução pela porta do casamento. Não comece a reconstrução pela porta do trabalho. Não comece a reconstrução pela porta da saúde. Não comece a reconstrução pela porta da imagem. Comece a tua reconstrução pela porta do relacionamento com Deus. A porta da intimidade com Deus. A porta da verdade, que é Cristo Jesus. Porque quando Deus está fora do centro, você pode até reconstruir muitas portas externas, mas você vai continuar quebrado. E quando chegar uma tempestade, você não vai estar fincado no lugar certo. A Bíblia não diz que você não pode construir. A Bíblia diz que se você construir e vir uma onda, se vir uma tempestade, ela não vai aguentar, porque os seus fundamentos estão fundamentados em terrenos arenosos. Terrenos que não são sólidos. E o único terreno sólido é o terreno da verdade. É o terreno de Cristo Jesus. Quando nós falamos da porta dos peixes, você pode analisar pelo sentido de Mateus 4,19, que é a segunda porta, que ainda a porta aqui dos peixes fala, na versão mensagem, a porta dos peixes foi reconstruída pelos irmãos e eles a restauraram, encaixaram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. Mas você também, nós podemos entender que a porta dos peixes aqui está falando de provisão. Quantas pessoas estão colocando que o problema da sua vida é dinheiro? O problema da sua vida não é dinheiro. O problema da sua vida é a quebra de princípios. O problema da sua vida é que muitos estão fazendo do dinheiro um Deus. Não dá para servir dois senhores, porque um você alimenta, outro você despreza. E essa palavra está dizendo sobre Deus e dinheiro. Então, quando você fala que o seu problema é dinheiro, também da mesma maneira você está dizendo que a solução da tua vida é o dinheiro. Então, quando você tiver o seu dinheiro, você vai fazer muitas vezes como o filho pródigo. Vai pegar o dinheiro e vai longe, vai fugir da presença do pai. Mas do lado do pai você tem tudo. Do lado do pai não te falta nada como filho mais velho. Tudo que é teu é meu. Um estava, mas enxergava que era um escravo. O outro estava, mas desprezou o pai. Você só pede herança quando o pai morre. Ou seja, o filho mais novo matou o pai. E quantos estão matando a fonte da bênção? Quantos estão matando o Deus das bênçãos para ficar com as bênçãos de Deus? A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Razená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas. A porta dos peixes era uma entrada ligada à atividade comercial de Jerusalém. O peixe chegava à cidade por meio de comerciantes e essa porta representava movimento, trabalho, comércio, abastecimento. E no paralelo espiritual nós podemos entender que Deus não quer apenas restaurar a vida espiritual de uma pessoa. Deus, Ele quer colocar em ordem aquilo que diz respeito ao seu sustento e à sua capacidade de administrar a sua provisão. Porque muitos ganham dinheiro, muitos até são fiéis ao princípio, mas não sabem administrar o que recebem. A porta dos peixes, em Neemias 3:3, aparece diversas vezes associada ao alimento, ao sustento. E Jesus, por exemplo, alimentou multidões em João 21. Pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, mas a primeira coisa que ele fez foi fiel ao pouco. O que ele disse? Ele levantou, todos sentaram, aquela multidão sentaram, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus disse para o povo sentar, ele levantou o cesto e disse, ele deu graças para aqueles 5 pães e 2 peixinhos, porque quando você é fiel no pouco,
no muito você será colocado. O problema é que as pessoas desprezam pouco, porque é um padrão, não acredita que o pouco muda. Mas da mesma forma que você acredita que o pouco, as pequenas coisas não fazem a diferença, Deus não vai ligar para isso. Deus não vai ligar para essa mentirinha. Deus não vai ligar para esse videozinho. Deus não vai ligar para essa olhadinha. Deus não vai ligar. Não, Deus vai ligar. E eu te provo que você também liga. Se eu pegar uma caixa de água de 20 mil litros e colocar somente uma gota de veneno, você não vai beber. Talvez você fale, bispo, só um vinhozinho, só uma coisinha, só uma bebidinha. Mas se esse vinhozinho e essa bebidinha, eu adoro quando o pessoal coloca no inho, né? Porque parece que fica melhor, menos pesado. Foi dado para o piloto de avião que vai dirigir, que vai pilotar o seu avião, que vai pilotar a sua viagem. Ou só uma bebidinha para aquele médico que vai fazer a cirurgia do seu filho. Não, aí nós não aceitamos. Da mesma maneira, Deus. Se nós não aceitamos na nossa vida, se nós muitas vezes nos levantamos, cadê o meu troco? Está faltando aqui R$1, está faltando aqui R$2. Da mesma forma, Deus não vai aceitar dividir você com ninguém. Uma das coisas que Deus fala, elogiando, contando sobre Jó a Satanás, uma das virtudes de Jó, o que era? É um homem íntegro e um homem reto. É um homem que estava por inteiro, um homem reto, às veredas da justiça. As veredas, a palavra de Deus, ele estava reto, ele era um homem reto. E é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos andar em retidão. A provisão pode vir até do sobrenatural, mas também pode passar pelo trabalho das nossas mãos, porque você faz a sua parte, você enche as talhas, ou melhor, você primeiro constrói as talhas, depois você enche as talhas de água, mas quem transforma em vinho é Deus. Você faz a sua parte. Depois de fizerem tudo, depois que você fizer tudo, fique firme. Bispo, eu já fiz tudo, então fica firme, criatura. Então fica firme. Se você fez a sua parte, agora é Deus, é a parte dele. Não é apenas esperar Deus fazer, é você colocar as mãos e reconstruir. Neemias, ele ouviu a situação, uma situação de injustiça, ele viu como o povo estava em Jerusalém, vivendo uma vergonha, uma humilhação. Ele fez a primeira coisa que Neemias fez, não foi buscar provisão, não foi buscar madeira, não foi buscar trabalhadores, não, ele não foi buscar um financiamento, ele não foi no banco, não, Neemias, ele foi aos pés, ele foi se jogar aos pés de Deus. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele foi jejuar, ele foi buscar a autorização, a liberação, porque se Deus autoriza, se Deus aponta, se Deus abre a porta, Ele também sustenta, Ele também nos mantém, Ele também nos traz a provisão. E muitas pessoas querem a provisão sem a liberação. Não, você vai ter a liberação depois da provisão. Você precisa fazer a sua parte. Neemias, ele pode ter chegado, como ele chegou ali, em Neemias 2, ele chegou e viu toda aquela situação. Ele viu aquela vergonha, aquela humilhação que toda Jerusalém estava. Mas ele já tinha provisão. E agora, ele mostrou para o povo, olha como nós estamos. Olha a situação vergonhosa que vocês estão, que nós estamos. A situação humilhante. Essa degradação que nós nos encontramos. Mãos à obra. Vamos nos levantar e mãos à obra. É hora de voltar a trabalhar, é hora de voltar a organizar, é hora de voltar a produzir, é hora de voltar a vender, é hora de voltar a comprar, é hora de voltar a administrar, é terminar aquilo que nós começamos. A porta precisa ser reconstruída. Neemias, ele não encontrou uma porta pronta, havia uma porta que precisava ser reconstruída.
E de uma maneira financeira, Deus pode abrir uma porta, mas você precisa reconstruir aquilo que foi destruído. Talvez a pessoa tenha perdido oportunidades, talvez tenha tomado decisões financeiras erradas, talvez tenha começado projetos e abandonado, talvez tenha perdido a disciplina, talvez tenha gerado oscilações, vergonha, talvez você tentou encontrar a sua identidade no comprar, talvez até hoje a sua identidade estava no ter e não no ser, no fazer e não no ser, e você está vendo aonde você chegou. Chegou numa vida cheia de dívidas, você não guardou nada, você não se preparou para o tempo das vacas magras, porque no tempo das vacas gordas você vai se preparar para o tempo das vacas magras. Talvez você tenha vivido anos de uma forma desorganizada, mas a porta dos peixes comece a reconstruir. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vou buscar o reino de Deus. Eu vou buscar a justiça do Senhor. Eu vou confiar que Ele é o meu justo juiz. Bispo, mas eu sou justo. A sua justiça é trapo de imundícia. O que o Senhor está falando da justiça dEle é a maneira dEle trabalhar. Você precisa colocar os batentes, estabelecer o lugar onde a porta ficará. Espiritualmente fala de estrutura, você precisa estruturar a sua empresa. Antes de Deus aumentar a provisão, muitas vezes precisamos aumentar a nossa capacidade de sustentar essa provisão. Não adianta pedir, Senhor, coloque mais dinheiro em minhas mãos, se não existe estrutura para administrar. Se você não sabe administrar, se você não sabe organizar a sua vida, você está pedindo para quê dinheiro? Provisão sem estrutura pode virar desperdício. Por isso, reconstruir a vida financeira exige uma organização, uma reestruturação, um planejamento, uma disciplina, uma responsabilidade, muito trabalho, muita administração e, acima de tudo, fidelidade aos princípios. Você coloca os batentes, aí você coloca as portas. A porta permite a entrada e a saída. Isso também ensina sobre algo muito forte. Financeiramente falando, dinheiro precisa circular com um propósito na sua vida. Não adianta você pedir dinheiro e você não saber usar o dinheiro. Você precisa fazer justiça. Você precisa organizar as coisas. Se você sabe aquilo que está errado, você vai e conserta. Neemias passou todo o período usando do seu dinheiro para sustentar aquele povo, alimentar aquele povo. Porque há dinheiro que entra, há dinheiro que precisa sair. Você precisa saber o que está entrando e o que está saindo, mas tudo precisa estar debaixo da direção. Uma pessoa financeiramente madura não pergunta somente quanto dinheiro entra, mas ela pergunta para onde está indo aquilo que Deus colocou em minhas mãos. Agora nós lemos a parte dos ferrolhos e a parte das trancas. Aqui existe uma maneira de enxergar, espiritualmente falando, muito forte. Não basta abrir a porta, é necessário saber fechá-la. Existem pessoas que sabem pedir provisão, mas não sabem proteger a provisão. Entram recursos, mas tudo sai de uma maneira desordenada, emocional e sem propósito. Muitos não sabem esperar o momento certo. Eu lembro de uma pessoa que não esperou o momento certo, não pediu direção, de maneira emocional, foi comprar coisas, arrebentou tudo. Arrebentou tudo que fez. Perdeu tudo aquilo que havia investido. Então, quando entra recursos, mas sai sem sentido, sem propósito, sem respeitar o tempo certo, muitos estão deixando coisas
saírem da sua vida e não está construindo nada, e não está reconstruindo nada, mediante a provisão que Deus coloca em suas mãos. Recebem uma oportunidade e perdem. Ganham, mas aumentam imediatamente os seus gastos. A porta dos peixes nos ensina: existe hora de abrir e existe hora de fechar. Sabedoria financeira também é saber dizer não. Esse não é o momento, essa não é a hora de gastar. Eu preciso aguardar o tempo certo. As portas dos peixes representam uma vida que precisa ser reconstruída para saber administrar e proteger a provisão que Deus coloca em suas mãos. Existe um princípio muito importante: tudo que eu começo eu preciso terminar. Aqui mostra isso. Eles começaram e eles terminaram. Eles instalaram as trancas e as travas de segurança. Ou seja, mostra repetidamente que pessoas que constroem partes específicas dos muros, mas não terminam toda a reconstrução daquilo que se propuseram a reconstruir. Isso fala contra uma das maiores dificuldades da vida financeira de uma pessoa: começar muitas coisas e terminar poucas coisas. Começa muito projeto. Muitas pessoas começam muitos projetos. Há pessoas que começam um negócio, mas na primeira dificuldade... Olha, tem uma coisa que eu vi, ou melhor, tem algo que eu acompanho sempre. Pessoas que não entendem esse processo. Inclusive, eu aprendi isso na prática, nessa coordenação da lanchonete. Quantas vezes nós começamos a produzir, por exemplo, um doce, e na primeira semana vende bem, na segunda semana o mesmo doce vende bem, mas na terceira semana empaca, não vende mais. E a pessoa não traz novidade. Muitas pessoas, eu vejo isso, tem uma mão muito boa para cozinhar, tem uma mão muito boa para fazer doces, salgados. Mas depois que faz, as primeiras remessas, faz aí a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, as pessoas muitas vezes dá aquele impulso, e está fazendo, e está vendendo, e todo mundo está feliz, e aquela motivação: encontrei meu propósito, uhul, vamos lá. E aí, o que acontece? Param de comprar. Por quê? Não tem novidade. É aquilo da pessoa continuar trazendo novidade, trazendo coisas novas e diversificando. Não ficar perdendo o foco, mas diversificando o seu produto. E aí muitas pessoas começam a desanimar porque não estão mais vendendo. Porque não entende que existe um processo que, mesmo eu não tendo agora o mesmo número de vendas que eu tive no início, eu preciso continuar. Eu preciso estabelecer aquilo que Deus confiou em minhas mãos. Muitos começam projetos e param. Muitos começam faculdades até mesmo de contabilidade, de administração, e param. Muitos começam a economizar e param de economizar. Muitos começam a estudar e param. Muitos começam a trabalhar e param. Mas a reconstrução de Neemias nos ensina: não basta começar a reconstrução, é preciso terminar a reconstrução, é preciso terminar. Inclusive, em Neemias 6 ainda, as portas não estavam no lugar, mas todos os buraquinhos do muro já tinham sido fechados. Faltava colocar as portas no lugar, as trancas, os ferrolhos e as chaves. A provisão não está apenas no começo da oportunidade. Existe provisão também na capacidade de concluir aquilo que Deus colocou em suas mãos. Então todos os dias você precisa declarar: eu vou reconstruir a porta dos peixes da minha vida. Eu vou restaurar a minha capacidade de trabalhar, eu vou restaurar a minha capacidade de construir, de administrar, de prosperar. Não viverei apenas esperando provisão. Vou me preparar para recebê-la. Vou começar, vou perseverar, vou terminar. O que Deus colocar nas minhas mãos não será desperdiçado, porque haverá muita resistência, cansaço, às vezes falta de apoio. Mas Deus já te deu a direção que você deve seguir.
Muitos não conseguem interpretar o processo. Mas você precisa tirar as pedrinhas, os buracos que estão atrapalhando o seu caminho, continuar persistindo, continuando, perseverando, de uma maneira determinada até o final do processo. Inclusive, aqui quando você lê a porta aqui, a porta velha, é algo que ainda a bispa falava há mais ou menos umas 3 semanas. Que é em Neemias 3:6, que aqui fala, ó, a porta de Jezanã foi restaurada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Bezotias. Eles restauraram e encaixaram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. Aqui é algo muito forte, muito poderoso. Hoje existe uma pressão enorme para abandonar os princípios. Não tire os fundamentos, não tire os princípios do que os seus antepassados, os seus pais colocaram. Nem tudo que é antigo é ultrapassado. Existem coisas que nunca deveriam envelhecer, como o caráter. Hoje você fala de caráter, muitas pessoas não dão atenção, acham que isso é besteira, isso é coisa de velho. Eu não contrato, eu não me vendo. Isso eu aprendi, isso com a bispa. Não importa se a pessoa é um bom funcionário, se vende muito, se não tiver caráter, se fala mal da empresa, se age com ingratidão, se é o último a chegar e o primeiro a sair, não é para você. Essa pessoa é como uma mansa podre dentro da sua empresa. Então, tem coisas que nunca deveria sair como prioridade da nossa vida e da maneira que nós enxergamos as pessoas que trabalham na nossa empresa. As pessoas precisam ter caráter, as pessoas precisam ter fidelidade, gratidão, honestidade, as pessoas precisam ter temor a Deus. A porta velha fala de princípios que foram deixados. Você precisa ser uma pessoa de oração, você precisa ser uma pessoa que declara, que coloca as palavras, os versículos espalhados na sua empresa. Nós precisamos estabelecer bem os nossos valores. Quais são os valores? É Deus, é família, é igreja. Quantas pessoas não estão dando valor à sua família? Não tem a responsabilidade, o mundo fala que isso é besteira. Mas os princípios de Deus é que regem o mundo. Não adianta tirar eles, porque não vai funcionar. Vai rodar e vai cair no mesmo lugar. A pergunta que eu deixo para você para finalizar o culto: quais os fundamentos que você abandonou, tentando reconstruir ou construir uma vida nova? Às vezes, tem pessoas que dizem, eu quero começar de novo. E Deus responde, comece de novo, mas volte pelo princípio, o princípio dos fundamentos, os valores, aquilo que realmente nós nunca devemos tirar da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se coloca em pé, por gentileza. Em Neemias 3:13, fala da porta do vale. A porta do vale foi reconstruída por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a restauraram e puseram nos batentes e instalaram as trancas e as travas de segurança. Existe uma parte da reconstrução que acontece no vale. O vale representa lugares baixos, difíceis. São momentos que você pergunta, Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou no vale? Por que eu estou vivendo essas coisas? Por que essas situações não saem da minha vida? Por que eu continuo rodando e caindo no mesmo lugar? Por que essa vergonha, essa humilhação não sai da minha vida? Você ora e parece que nada muda. Você trabalha e você não vê resultado. Você tenta e muitas vezes você está falhando.
não está tendo a restauração que você está buscando. E o que eu digo a você? Reconstrua, passe pelo vale e continue aguardando no Senhor. Isso também faz parte da reconstrução. Todo vale vai produzir dentro de nós uma dependência maior em Deus, vai produzir dentro de nós uma maturidade, vai produzir dentro de nós um espírito de perseverança, de persistência, de consistência, de resiliência, de perseverança, de determinação. Vai nos dar autoridade, vai nos dar profundidade. Quem nunca passa pelo vale e nunca reconstrói a porta do vale, dificilmente vai conhecer a porta da promessa. Todos passaram pelo vale. Quem passa pela porta do vale aprende a conhecer a Deus. Aprende a confiar em Deus. Em Salmos 23 não diz, eu nunca passarei pelo vale, mas diz, ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Repita comigo, tu estarás comigo. Ainda que eu passe, eu não passo sozinho. Ainda que eu passe, o Senhor vai me guardar. Ele me protegerá. Ele é a minha segurança. Ele é a mão forte. O seu braço está estendido sobre minha vida. O ímpio pode passar pela porta do vale, mas não. Ele não chega. Ele não atravessa. Ele não reconstrói. O justo pode entrar no hospital junto com o ímpio, mas o justo sai, o ímpio fica. O ímpio pode passar pelo deserto, mas ele morre. O justo, ele entra na terra prometida. O resultado da vida do ímpio e da vida do justo é totalmente diferente. O mais importante no vale não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus mediante aos problemas. E hoje talvez você está já na porta do vale. E Deus está dizendo, ainda que você passe, você não ficará. Ainda que você passe, eu estarei contigo. E você vai passar. E desse vale nunca mais vai voltar. Em nome do Senhor Jesus. E é isso que eu acredito. E é isso que eu declaro. E é isso que eu profetizo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pega o seu propósito. Eu quero que você apresente ao Senhor. Eu não sei qual é a porta que você está reconstruindo hoje. Talvez você já reconstruiu a porta das ovelhas. Agora você está reconstruindo a porta, a porta dos peixes. Também já está reconstruindo a porta velha, a porta dos fundamentos que foram deixados, a porta dos princípios que foram abandonados, a porta dos fundamentos que foram esquecidos. E agora vem a porta do vale. O Senhor está te testando. Continue. Confie no que eu estou fazendo. Confie no processo. Confie naquilo que eu estou fazendo na sua vida. Antes de fazer através de você, eu farei em você. Deus quer fazer em você e depois através de você. Deus quer te salvar e depois de te abençoar. Deus quer te curar e depois fazer você uma fonte de cura na vida de outras pessoas. Esse é um tempo de reconstruções. Esse é um tempo de restaurações. Esse é um tempo de intimidade. Esse é um tempo de dependência. Esse é um tempo de se aproximar de Deus na sua vida. Meu Deus,
nós oramos, Senhor. Meu Deus, hoje dia 6, ou melhor, hoje neste 6º jejum do propósito de fé dos 52 dias. E é interessante, meu Deus, porque eu acabei de falar sobre a porta dos peixes. A nossa parte precisa ser feita. E o 6 é o número do homem. É a nossa parte. Faça a sua parte. Todas as portas físicas serão reconstruídas depois das portas espirituais. Cada porta física, ela será reconstruída depois das portas espirituais serem reconstruídas. Deus quer que você reconstrua esse relacionamento com Ele. Ele quer que você priorize Ele quer que você coloque Ele nas primícias do seu dia, do seu casamento, da sua família, das suas finanças. Ele quer que você priorize a Ele. Primeiro para Deus, a 10ª parte. Ele quer que você dê aquilo que é dele, priorize a Ele. Ele quer que você reconstrua aquilo que está destruído, dos fundamentos, dos princípios. Talvez hoje você tenha um costume de mentir, de enganar, de sonegar, de omitir. E Deus está falando, é hora de andar em retidão, é hora de andar na integridade. Mude para eu mudar, faça para eu fazer, coloque a mão para que eu te dê graças para finalizar. Coloque as portas, instale os batentes, coloque os ferrolhos, instale as trancas, coloque a chave, finalize aquilo que você começou. Eu te dou graça para você finalizar. Termine esta corrida, termine este propósito, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la em sua vida. Deus quer fazer você um instrumento nas mãos dele. Ele quer apresentá-lo. Olha o que eu estou fazendo no meu servo Maria, João, Davi, Fernando. É isso que eu faço naquele que eu quero abençoar. Eu sou Deus que faço grande e forte qualquer pessoa. Deus está tirando você das caudas da vida para colocar por cabeça. Deus está tirando você. Deus está tirando você de Lodebar, está te colocando em Jerusalém. Você pode ter vivido uma vida aleijado emocionalmente, financeiramente. Você pode ter vivido uma vida aleijado, acreditando em mentiras, com medo de tudo, porque aqueles que eram para proteger você, aleijaram você. Mas o Rei está te chamando e perguntando: a quem eu posso abençoar? Falta alguém. E você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, porque eu sou o príncipe, mas estou vivendo como escravo. Estou vivendo em Lodebar, numa terra sem cultivo, no deserto da vida, me arrastando. E Deus está dizendo: você sentará em minha mesa. Vou devolver tudo o que pertencia e o que pertence a você. Mas eu quero que você sente à minha mesa, porque aquele que senta na mesa do Rei não se vê as áreas aleijadas da sua vida. Todos são iguais na mesa do Rei. E Deus está dizendo: sente no lugar
que eu preparei para você. Sente no lugar que eu preparei para você. Você não é um cão morto como Mefibosete acreditava que era. Você é príncipe. Você é príncipe. Herdeiro da promessa. Você faz parte do sacerdócio. Você faz parte de uma nação eleita. Você foi escolhido, você foi separado, você foi preparado, você foi esperado. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro todos os seus propósitos, os seus pedidos materializados, concretizados, realizados, confirmados. E eu declaro tudo aquilo que você está buscando no Senhor, aquilo que você está apresentando a Ele. Aquilo que você está apresentando a Ele, eu declaro todos os seus pedidos, tudo aquilo que você está buscando nas madrugadas, aquilo que você apresenta para Deus no seu jejum, eu declaro que você já recebeu. Receba aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar. Veja o Senhor reconstruindo as portas em ruínas da sua vida. Eu declaro as portas em ruínas sendo reconstruídas na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo seus propósitos, declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados, liberados, autorizados, acelerados. Eu declaro tudo que você está pedindo. Você já recebeu. Receba aquilo que você está pedindo. Receba aquilo que você está buscando. Receba aquilo que você está declarando, profetizando, possuindo neste sexto jejum, em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus, que esse já é o maior, o melhor, o mais abençoado, vitorioso propósito dos 52 dias das nossas vidas até então, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, diga: meu Deus, eu concordo com esta oração. Eu ligo ela nesta terra para que seja ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. E antes de eu finalizar, eu quero que você agradeça a Deus por aquilo que você já recebeu. Agradeça a Deus pela fé, de uma forma profética. Eu já recebi. Obrigado pela restauração da minha vida financeira. Obrigado pelas portas que já foram abertas. Obrigado pela cura do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Obrigado por a quebra das sentenças médicas sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu declaro, e eu acredito, e eu agradeço ao Senhor pela minha cura emocional. Obrigado, Senhor, pelo meu caráter restaurado. Obrigado, meu Deus, pela morte do velho homem e o nascimento de um novo homem, nascido, remido em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu estou em Cristo e aquele que está em Cristo é a nova criação. E as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Nós chamamos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente
para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.